Nós estamos meditando um pouquinho e entrando na escola dos discípulos com o apóstolo Tiago. Já comentei de manhã com vocês um verso tão importante do capítulo 1. Hoje eu vou continuar agora no capítulo 1, um pouco mais para frente, no outro tema que Tiago também contempla na sua sabedoria como discípulo de Jesus Cristo. Quero ler com você alguns versos da Bíblia. Vamos nos acompanhar. Sei que você está aí, mas não se distraia. Vamos acompanhar esse texto da palavra de Deus muito importante, que diz assim: capítulo 1, verso 9 a 11. Irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Ele considera uma dádiva de Deus e também uma questão de disciplina, quando os reveses da vida beneficia um pobre, ou, como ele diz aqui nesta versão que eu gosto muito, quando um rico desce o padrão de vida. E ele fala isso para os cristãos devem compreender e com sabedoria colocar a sua vida na administração do Senhor. E mais para frente, também neste tema, no capítulo 5, versículo 1 a 6, ele continua dizendo assim: agora, ricos, ouçam, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. Suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. Seu ouro, como fogo, comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, vocês têm amontoado riquezas e não têm pago o salário das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra. Estão gordos como o gado, pronto para o matadouro. Vocês têm matado os inocentes e eles não podem fazer nada contra vocês. Tiago coloca o lugar do dinheiro e da cobiça no lugar certo. Seu desejo como discípulo é andar conforme Jesus. Ao longo da sua carta de Tiago, ele cita mais de 40 vezes o Novo Testamento e muitas vezes o Sermão do Monte, que está lá em Mateus capítulo 5 a 7. Ele era um bom ouvidor daquilo que o seu irmão Jesus havia ensinado. Tiago era este discípulo de Jesus, que era o irmão de Jesus, que veio a crer logo depois da ressurreição e depois se tornou o líder de Jerusalém, da igreja, e ele se tornou um dos pilares da fé. Ele realmente honrou, aquele irmão que no começo não entendia, do que no começo ele duvidava, chamava até de louco, mas depois veio a se entregar de corpo e alma ao seu Senhor. Era um homem de oração, por isso era chamado também ele tinha um apelido, seu apelido era Joelhos de Camelo, porque certamente tinha uns joelhos grossos, e a história acreditava a ele joelhos grossos de oração. Então Tiago vem na sua carta de 5 capítulos ensinar sobre muitas coisas a nós como igreja, porque olhando para a palavra de Deus, nós teremos esperança e teremos avivamento que vem pela sua palavra. A questão da ansiedade, do jeito que nós vivemos nesta terra, demonstra muito o nosso estado de ansiedade em relação a esta vida. Por isso que muitas pessoas, elas não sabem muito como conviver com a escassez, ou mesmo com a abundância. E muitos de nós achamos que se tivermos uma vida muito abastada, seremos mais felizes.
teríamos tido uma vida mais tranquila, mas geralmente não é assim. Por isso a Bíblia fala tanto sobre a questão dos bens materiais, materialismo, da nossa cobiça. Alguns economistas têm deparado com o fato de que os países que mais enriqueceram nos últimos anos, com a sua economia bufante, grande, geralmente o grau de felicidade daquelas pessoas, daqueles países, elas não crescem de igual proporção. Um sujeito que é um estudioso, ele é chamado Darren McMahon, ele é autor do livro Felicidade, uma História. Ele relacionou isto ao mundo como nós seres humanos nos adaptam aos prazeres. Ele fala assim, é algo que todo pai já observou nos seus filhos, que quando os seus filhos recebem um brinquedo, eles ficam muito felizes naquela hora, mas logo depois aquele brinquedo já perde o interesse e eles não ligam mais para os brinquedos, e assim eles querem já outro brinquedo porque aquele já não faz mais parte da sua vida. Ele fala, nós somos meio crianças, queremos algo, quando conquistamos, perdemos o interesse, já queremos outra coisa. Por isso o estado de felicidade não é estado circunstancial, ele é um estado de espírito, estado de vida. Alguns filósofos, incluindo Adam Smith, que é um arquiteto intelectual do capitalismo, dos países ricos, e que idealiza o capitalismo, ele sempre soube que o dinheiro não compra a felicidade e nem dura muito. Esse é um estudo que ele fez ao longo dos seus estudos sociais. E ainda alguns outros escritores, um deles escreveu A Euforia da Alegria Perpétua. Ele fala assim, o produto interno bruto alto não é sinônimo de que grande quantidade de pessoas sejam felizes. A França, por exemplo, é um dos países mais ricos do mundo e também um lugar onde se consome o maior número de antidepressivos do mundo inteiro. Você veja que não é bem assim que funciona, Às vezes pensamos e reclamamos, murmuramos, por que eu não tenho, ó Deus? Por que não tenho o suficiente? E a gente passa se vendo como injustiçados e coisa parecida. Mas a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala para nós termos uma relação muito saudável com esta terra e com aquilo que nós almejamos. E a gente sabe de como que funcionam as coisas. Eu assisti um filme muito interessante. O filme chama-se Loucos por Dinheiro. Se você ficou curioso, eu assisti pelo Amazon. E nesse filme é interessante que um casal que passa por muitas dificuldades, muitas privações, eles encontraram por acaso um bule mágico. É um bule bonito, um artefato de ferro assim. Eles acham bonito aquilo, levam para casa e por acaso descobrem que quando eles se ferem no corpo, é interessante que a mulher estava fazendo uma maquiagem e quando ela errou na maquiagem, dentro do bule pulou dinheiro. E aquele bule tinha uma mágica. Aquela mágica era assim, toda vez que o seu possuidor se machucava, aquele bule dava dinheiro. Bastante bolo de dinheiro dentro dele. Uma coisa assim muito interessante. Só que a moral da história do filme já está implícita, Toda vez que alguém se machuca, há dinheiro. Quando nós não... E ali você fica imaginando, então, quanto eles se machucaram para ter dinheiro, E quanto mais buscavam e se machucavam, mais dinheiro tinha, mas mais queriam. Não tinha fim dos seus desejos. Então, aquele artefato deveria ter tido um fim, Até que apareceu uma outra pessoa que já sabia do perigo daquele bule, ele então conseguiu de alguma forma de dar um fim naquilo. E aí, aquele casal, por meio de muitas e muitas dificuldades, eles conseguiram se livrar da maldição daquele bule. E eu fiquei pensando implicitamente quando assistia aquele filme, que dinheiro também é assim.
Se você não tem uma relação saudável com Ele, Ele te machuca. Ele te machuca por causa da avareza, te machuca por causa do desejo, da cobiça, da forma que você quer conquistar tanto e nunca tem fim os teus desejos e os meus desejos, e muitos se perdem disso. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse lá a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males, pelo contrário, né? John Wesley dizia assim, que o dinheiro na mão do santo, na mão daquele que sabe usar, ele é pão para o pobre, ele é roupas para a viúva, ele é auxílio para os necessitados, ele é uma bênção, mas tem que ser um coração tratado por Cristo. Por isso que Tiago, o apóstolo, na sua carta, ele trata também, sim, com os crentes, com os cristãos, com as pessoas sobre isso, porque ele sabe que a felicidade vem quando nós olhamos e estamos satisfeitos em Jesus Cristo. É isso que importa. Então observe bem uma coisa que diz aqui, que certamente estava por dentro das intenções e do coração do apóstolo Tiago. Ela fala aqui que nós podemos em nós ter alegria por causa da presença de Jesus. Lembre-se que Tiago aprendeu a conhecer Jesus, foi o maior servo, o organizador da igreja de Jerusalém, e certamente ele tinha ouvido que a alegria vem dessa relação com Jesus, de confiança. Eu vou ler com vocês João capítulo 15, versículo 11, onde você vai se lembrar que Jesus falou assim: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Olha, Jesus falou isto. Lembre-se, as palavras de Jesus, elas são capazes de nos tornar satisfeitos. Então, ele falou, isto esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Aqui Tiago conhecia, assim como nós precisamos também nos dedicar a saber que a alegria plena, ela provém dessa relação com Jesus e a sua palavra. Conforme mais palavra de Deus em nosso coração, mais confiança. Quanto mais conhecemos, mais confiamos. Certamente, nenhuma revolução que já ocorreu na sociedade pode ser comparada com a que foi produzida pelas palavras do Senhor. Firmar nossos passos nas palavras de Jesus é estabelecer-se nos limites da certeza e descansar no ambiente, no perímetro absoluto do amor de Deus por nós, que nada nos deixa faltar. Todas as bênçãos que Deus tem para nós, elas se encontram no seu Filho. Seu Filho é a maior riqueza para nós, vem por meio dele, da sua palavra. Assim como Jesus é a raiz pela qual nós, os cristãos, crescemos, a sua palavra, ela é o caminho pela qual nós também precisamos andar para ter segurança. A maior felicidade dos salvos é gozar mesmo dessa intimidade e dessa confiança no Senhor através das suas doces palavras que Ele tem reservado para nós. Deixo minha paz e minha paz vos dou. Isso é alegria para nós. A paz de Jesus, quando nós colocamos a nossa vida material, a nossa vida circunstancial nas suas mãos. Este é liberto. Pessoa livre não é aquela que tem muito, mas aquela que é liberta para viver. É assim que Jesus mostra para nós. A palavra de Deus, ela é maravilhosa para nós. Ela vem para que nós possamos conhecê-la. Eu me lembro da história que eu ouvi há muito tempo atrás, de um pai que tinha 3 filhos e deixou já inventariado a herança para esses 3 filhos. E ele era um homem crente, mas muitos pais oram muito pelos seus filhos, e assim era o caso deste homem, que ainda encontrava um filho que ainda não tinha entregue sua vida para confiar em Jesus.
Então, na sua morte, ele deixou como herança, ali na Inglaterra, no caso, as coisas eram mais simples, ele deixou para uma casa, deixou para outro um rancho, mas para um outro filho que ele amava muito, que estava longe, distante de Deus, deixou uma Bíblia grande. E aquilo foi uma completa revolta, né? O filho recebeu aquela Bíblia e disse: que brincadeira é essa? Bem que eu sabia que meu pai não gostava de mim, e relegou aquilo. E depois de muitos e muitos anos, sem ninguém entender nada, até que um dia aquele filho caiu em si, porque eu acredito que chega um tempo na vida de todas as pessoas que elas caem em si, eu acredito assim. A gente, quando é jovem, cheio de ideias, pensamentos, saúde, né? A gente acha que nunca vamos ter nada, que vamos ser super-homem para sempre. Mas chega um dia que a pessoa cai em si e ela começa a pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Vou olhar um pouquinho para os marcos antigos, ou palavras que meus pais falavam, né? Resolveu pegar aquela Bíblia que ele tinha encostado já num lugar que nem sabia onde era mais, até encontrar. Quando ele pegou aquela Bíblia, ele começou a abrir, e quando ele abria, aquela Bíblia tinha em cada página, quase em cada página do seu livro, tinha nota, a maior nota do dinheiro inglês daquele tempo. Era muito mais do que os outros filhos tinham recebido. Só que aquelas notas já não valiam mais, tinham perdido o seu valor. E ele então, imagina a crise, né, acontecida por aquele rapaz. Eu já encontrei uma pessoa aqui da igreja que, quando eu viajei lá para o exterior, tinha umas notas antigas da Inglaterra lá que eu levei, e lá não valiam mais, eu tive que trocar tudo para ela. E eu disse para ela assim, brincando: olha, cuidado para não vai deixar vencer de novo essas novas notas, porque foi difícil, não é sempre que você tem alguém indo lá para Londres, né? E é os dinheiros antigos. Mas aconteceu com esse rapaz, eu não sei se naquele tempo ele conseguiu fazer alguma coisa diferente, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é assim. Você começa a ter contato e a mensagem que aquele pai tinha deixado para o seu filho talvez seja essa, né? As palavras de Jesus são capazes de te trazer segurança, a segurança que você precisa. E ali ficou aquela lição naquele tempo. Mas Tiago aqui também conhecia as palavras de Jesus que traz alegria. Eu vou ler com você ainda em João 16, que fala assim: até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas são as palavras de Jesus. Certamente os discípulos se lembravam delas, e aqui ele mostra que a nossa alegria mais abrangente, ela decorre da autoridade de Jesus em nossas vidas, por meio de orações respondidas. Depois, se nós estamos aqui mexendo no livro de Tiago, você vai lá, capítulo 4, verso 3 em diante, que ele fala que nós somos pobres, brigamos, guerreamos e não temos porque não pedimos. Mas Jesus também havia dito isso. Jesus estava mostrando aqui que as orações respondidas seriam motivos de alegria. Então, se a nossa alegria mais linda, ela decorre dessa intimidade com a pessoa de Jesus Cristo, e ela decorre também da sua autoridade em nossas vidas quando ele responde orações. Eu gosto de dizer assim, até para mim mesmo, eu estou aprendendo junto com vocês, eu não sei nada, aqui não é um ensinamento de alguém que sabe tudo para alguém que não sabe nada, pelo contrário, minha vida como pastor, como alguém que toda vez prega, eu sempre falo, eu estou aprendendo junto, porque nada sei. Então eu gosto de aprender com os meus irmãos e minhas irmãs, estamos todos no mesmo caminho. E uma das coisas que eu sempre digo é que se o crente, eu, você, estamos há muito tempo sem receber resposta de uma oração, é que nossas orações, a nossa fé andam sem prática.
porque Jesus responde orações. E eu e você, como cristãos, discípulos de Jesus, temos que discernir quando Deus responde a nossa oração. Nós precisamos discernir, eu quero dizer, você tem que detectar. Olha, eu recebi um aumento de salário, graças a Deus. Porque nós chegamos num tempo que nem graças a Deus damos mais, achamos que a coisa vem automática, que vem do mundo, que vem das circunstâncias, da nossa sabedoria, nossa competência. Perdemos já a essência e a sensibilidade de acreditar a Deus, as bênçãos que vêm sobre a nossa vida. Então nós não podemos passar dias, semanas, sem dizer, olha, Deus respondeu a minha oração, porque isso vem e dá alegria a nós, porque Jesus é a fonte. A pessoa liberta tem a fonte, ele não tem o meio termo, ele vai na fonte, ele é feliz com a fonte. Tiago fala, ele é feliz com a fonte. Tiago não tinha nada, os discípulos não tinham nada, nós que temos muito hoje. Hoje o mais pobre ouvinte desta palavra já pode se considerar riquíssimo em vista dos discípulos. Pedir em nome de Jesus é deixar de lado essa nossa vontade e curvamos-nos com alegria à vontade de Deus. Por isso que essa oração genuína, ela espera a resposta, não é? Alguém disse, todas as minhas descobertas têm sido feitas em resposta à oração. Não há prova mais adequada para configurar a nossa alegria do que a resposta favorável segundo a vontade de Deus. Nem sempre Deus faz, mas se nós consideramos que tudo é da vontade de Deus, estamos felizes, estamos satisfeitos. Seja sim, seja não, assim Deus quis. A pessoa que considera assim é muito mais feliz. Ela não é revoltada, ela não é angustiada, e ela nem é desconfiada de Deus. Ela sabe que no momento certo, na hora certa, e sabe muito mais do que isso, Deus tem a nossa vida sob o seu controle. Descansamos. Este é o segredo do descanso nesta terra. Deixar nossas vidas na vontade de Deus, sem se importar com tanta coisa que nós nos importamos hoje em dia, que é um desastre completo. E ainda segundo Tiago, o irmão de Jesus, deve ter aprendido muitas coisas, mas ele aprendeu que felicidade se encontra naquele que é o avalista das nossas vidas. Ele sabia que agora o seu irmão era o irmão mais rico da família, mas o irmão mais rico da família tinha outros valores e outros patrimônios, e ele falou, acho que eu creio, é este patrimônio que eu recebi e eu quero, né? E tenho certeza que ali ele se lembrou da palavra de Jesus, assim, que está em João 17, versículo 13, mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Os contratos humanos estão sempre querendo um fiador. Fiador é um problema. É doloroso o destino daqueles que não têm alguém que garanta os seus empreendimentos. Às vezes as pessoas têm até boa vontade, mas não tem alguém que possa financiar para eles, que possa calçar o seu investimento. Que coisa triste, né? Mas acontece, é a vida. Mas olha, a nossa maior felicidade, ela se encontra naquele que já avalizou as nossas vidas, aquele que já nos comprou, que já nos garantiu. Ele é a maior segurança do Pai, e Ele é aquele que vale todos os fracassos as quais Ele avaliza, porque Ele é o muito rico, e Ele sabe fazer. Quem abona a nossa existência nesta terra é o próprio Senhor do Universo. E a nossa segurança, Ele tem como penhor o gozo completo de Jesus Cristo, satisfeito pela sua soberana graça.
Por isso que a essência da doutrina da graça é que Deus é por nós, assim somos aceitos plenamente pela sua graça e sustentados por esta graça. Por isso que a alegria, ela é um estado de espírito, não é pela segurança daquilo que temos à nossa volta, do nosso patrimônio, esse patrimônio que achamos que temos e não temos nada, nada é nosso. Alegria é um estado de espírito. Conheço gente que era infeliz quando não tinha dinheiro e hoje continua infeliz com dinheiro no banco. O estado do espírito é o mesmo. É uma coisa muito interessante. Eu estava brincando lá em casa com a minha família que esses dias eu fui até a caixa e lá na caixa tinha um sujeito lá sentado pedindo. Infelizmente acontece muito isso e tem muito dessas pessoas que necessitam. Mas ali eu entrei de cara fechada e às vezes a gente está nesse estado de espírito, né? E ali eu não dei muita atenção, mas aí quando eu saí daquele banco, aquela pessoa falou para mim assim: e aí, deu tudo certo lá? Aí eu olhei para trás e falei: sim, deu tudo certo. Aí ele falou assim: que bom que deu tudo certo, graças a Deus, vai em paz. Aquilo me desmontou completamente. Eu fiquei desmontado, entrei no carro, fui no carro, peguei um dinheiro que tinha na carteira lá e passei devagarinho e falei assim: toma aqui, você me conquistou pelo seu bom humor. Aquilo me deixou quebrado e aquilo eu pensei: é verdade, não importa a circunstância, a situação, tem gente que não é feliz, achando que se tivesse mais seria feliz. Não é assim. Aquele que não é feliz com o que tem, também não será feliz com aquilo que deveria ter. Não adianta, é estado de espírito por causa daquilo que Jesus faz em nossas vidas, e nós deveríamos aprender isso de coração, porque Tiago nos ensina isso. E eu quero concluir com vocês com uma devocional assim pequena, uma frase do Spurgeon que eu anoto. Eu gosto muito de frases e aquilo não sai mais da minha mente. Eu sempre sei onde recorrer quando minha alma precisa ser alentada com as palavras que vêm inspiradas pela Bíblia. Mas Spurgeon dizia assim: que vida serena e tranquila você levará se deixar a provisão nas mãos do Deus da providência. Com um pouco de azeite na botija e um punhado de farinha na panela, Elias sobreviveu à fome, e você fará o mesmo. Se Deus tem cuidado de você, por que precisa se preocupar também? Ora, você é capaz de confiar a Ele a sua alma e não é capaz de confiar a Ele o seu corpo nesta terra? Que grande contradição! O Senhor nunca se recusou a aliviar o seu fardo. Ele nunca desabou com o seu peso. Deixe todas as suas preocupações no Deus da graça, diz Spurgeon, esse homem de Deus. Vamos aprender a confiar. O apóstolo Tiago estava ensinando isso para a igreja em Jerusalém. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é atemporal, e ela deseja nos ensinar isso também. Que Deus te abençoe ricamente, sua vida, sua família. Que Deus seja com o seu conhecimento, transformando o seu modo de ser, seus pensamentos, e você vai ser abençoado com fé, em nome de Jesus.